porque é isso que acontece quando ela assiste um desenho. Ela aspira aquilo que ela vê. Mas, Ítalo, eu queria dar uma contribuição aí, que é o seguinte, que eu também acho extremamente grave, Max, que é o ponto seguinte: o que eles querem, de fato, provocar é uma antecipação de uma maturidade para consentimento. Exatamente. Essa que é a grande... que eu vejo... Pois não. Um dos pontos mais importantes é o seguinte: a quem interessa a sexualização de crianças? Aos pedófilos, aos criminosos que querem utilizar a infância e fazer com que essas crianças sejam submetidas a uma antecipação falsa, por óbvio, né? Falsa, de maturidade, e que vai gerar consentimento em qualquer nível de relação. E não estou falando simplesmente do campo da pedofilia, estou falando no campo de todas elas, até mesmo quando elas estiverem na idade, sim, madura, né? No sentido cronológico. No sentido que os valores já foram destruídos. Então, você vê aí, por exemplo, está tramitando na Câmara Legislativa um projeto do PCdoB, que é o tal do poliamor. Então, quer dizer, todos esses conjuntos de coisas estarão no ambiente pedagógico da escola, destruindo valores, princípios, inclusive a própria ordem natural da formação da pessoa. Não estou nem aí para quem pensa diferente nesse aspecto, dizendo que pode me qualificar como, sei lá o que for, escolham, fiquem à vontade. Mas o fato concreto é esse: a lei não vai mudar a minha condição de natureza humana. Não vai, absolutamente. Não vai mudar conceitos formados em nível, vamos dizer assim, transcendente e de ordem natural. Ordem natural. Ninguém se sente nesse nível, abrigado do ponto de vista natural, a conviver, por exemplo, com uma estrutura dita familiar, onde duas pessoas possam conviver com outros dois, ou com outros três, ou com mais um, e estabelecer isso como se fosse uma relação sadia, em que a prática desordenada do sexo seja tônica. Então, quer dizer, eles precisam preparar. Então, na hora que você... Eu acho que um dos crimes, isso para mim é crime, né? Mas é pecado e crime. Então, na hora que você antecipa essa maturidade para buscar na criança a possibilidade do consentimento, você imagina um sujeito de 40, de 50 anos se apaixonar por uma menina ou por um menino de 12, 13, 8 anos e haver aquele consentimento, porque a criança tem essa tal maturidade antecipada e decidiu os seus caminhos, e dizer que aquilo ali é amor. Cara, é demoníaco, é satânico, é destruidor da natureza. E nós não estamos falando só da criança, porque aquele sujeito, se uma moça ou um rapaz, ou um senhor ou uma senhora, com aquela perspectiva, independente da idade, ela já está destruído. Sim. Não estamos tratando só da criança, nós estamos tratando das relações humanas de uma maneira geral. Então, quer dizer, o nível de degenerescência que a gente chegou. É uma coisa assim impressionante, né? Quando você começa a colocar assim, as coisas a descoberto. Tira, né? Porque a propaganda é bem feita, né? Eu tive o desprazer de ver, né? A propaganda é bem feita. Ela tenta ser fofinha, né? Ela tenta ser bonitinha, mas qual é o conceito que está por trás? O que está realmente sendo dito ali? É aquilo que o Ítalo disse. O que é a homossexualidade de fato? Né? E aqui, vejam bem, não é uma questão de criticar a pessoa do homossexual. Em nenhum momento nessa bancada isso foi feito. O que se está criticando aqui é por que sexualizar as crianças. A criança, a questão hormonal nela ainda é muito incipiente. A gente sabe que a criança pode ter, sim, curiosidade, né? Com o próprio corpo, tudo isso é normal. Mas o desejo sexual, isso não é próprio da criança. Fisicamente, ela não está preparada para isso. Psicologicamente, muito menos. Então, por que? A quem interessa, essa é a grande pergunta, sexualizar as crianças? Não tem sentido falar
para uma criança ficar ensinando a ela questões de preferências sexuais. O que você vai ensinar para a criança é respeito ao ser humano. E aí não importa se ela vai ver, né, um casal como for, andando na rua de mão dada, não importa, você não ensinou que ela tem que respeitar o ser humano? E acabou. Isso qualquer criança é perfeitamente capaz de compreender. Agora, por que sexualizar crianças? Qual é o interesse? E aí a outra pergunta, mais profunda e anterior a essa, que o Ítalo também comentou, o Helder Querubim botou aqui, Ítalo, mas eu queria responder. Ele botou assim: Ítalo, primeiro a definir o que é homossexualidade, a sua identificação, né? Perguntando. Porque o problema aqui é exatamente esse. Quando você começa a identificar grupo de pessoas como homossexuais, no sentido de aquilo os define, você reduziu o ser humano à sexualidade. Isso é uma redução antropológica gravíssima. O ser humano não se resume à sexualidade. Quer dizer que se uma pessoa tiver uma doença e ela foi incapaz de praticar o ato sexual, ela é menos ser humano que o outro? Porque é isso que parece. E eu não estou falando de pessoas que não sentem desejo sexual. Isso existe. Tá? Eu sei que existe. É raro, mas existe. E se é uma desordem, aí teria que ver. Eu nunca analisei essa questão mais profundamente. Mas estou falando de, por exemplo, um acidente, um problema mesmo, né, genético, um problema de malformação, ou seja, vários problemas que podem acontecer. Então quer dizer que o ser humano agora vai ser reduzido à sua sexualidade? A gente vai ser um animal? E quem não entrar nessa configuração é menos ser humano? Porque essa é a conclusão lógica. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O Aristóteles define o ser humano como um ser, né, um animal racional. Por quê? Porque ele diz, olha, a definição ela precisa entrar aquilo que há de principal no ser humano, né, ou no definido. E o que há de principal no ser humano? O que há de mais importante? É a razão, que leva ao quê? A transcendência, a espiritualidade. A você descobrir que você tem um espírito, você tem uma alma. Você transcende o físico. Isso é o que há de mais alto no ser humano. E é exatamente por isso que você é capaz de perceber que existem coisas certas e erradas. Por exemplo, um animal não percebe. O animal é capaz de matar o próprio filhote. E ele não vai ser mal por causa disso. O ser humano vai ser, se ele fizer uma coisa dessa, uma barbaridade dessa. Max, então é só isso. Eu queria que as pessoas elevassem o debate, porque o que se está fazendo é rebaixar o ser humano, rebaixar o debate e convencer você que o ser humano se reduz a sexo e comida. E só uma complementação no aspecto que você falou de Santo Agostinho, quando fala do homem ser um ser educável, quer dizer, essa construção permanente, né, que não abre absolutamente a condição do campo dos valores, né? Então, é importantíssimo perceber que essa construção permanente é uma construção do encontro com a real identidade do homem do ponto de vista da criação e do seu caminho transcendente. Então, é isso que nós estamos colocando aqui. Então, rebaixar a pessoa humana aos níveis que nós estamos assistindo, por exemplo, de se utilizar uma criança para precocemente estabelecê-la numa identidade e condição própria para que ela tenha maturidade decisória sobre essas questões naquela tenridade, olha, é crime. Não tem jeito, eu não consigo classificar de outra maneira. É violação da inocência. Enfim, talvez pode até eventualmente, no meu entendimento está, mas pode até eventualmente não estar capitulado no direito positivo, mas é um pecado consagrado nesse aspecto.
Eu vou falar rapidinho sobre a questão da arquidiocese, Ítalo, que foi o seguinte. Lá no Rio de Janeiro, em 1997, tinha uma novela chamada Laços de Família, da Rede Globo. E ela começou a deturpar esses valores, ela começou a estabelecer quais eram os padrões de família.